Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao último painel que encerra a primeira edição virtual do Next Giga Connect Brasil e o Next Giga Connect Latin America. A explosão de implantação de fibra em locais, cada vez menores e mais remotos em todo o país, a força com que a implantação do 5G chegou, levanta uma questão sobre quais serão as áreas de habitação e atividades econômicas que não poderemos cobrir com as redes terrestres, e que precisarão de acesso via satélite. No entanto, as questões são mais complexas, porque novas constelações de satélites estão sendo implantadas no mundo e estão chegando à América Latina. Novos modelos híbridos para celulares também estão surgindo. Além disso, os satélites já estão desempenhando um papel fundamental para o backhaul das atuais redes móveis 3G, 4G, que cobrem áreas rurais. Então, vou me apresentar, eu sou Matheus Plastino, da Infinity IT Consult, CEO e Founder. A Infinity é uma empresa especializada em engenharia de redes e telecomunicações, para tanto suporte, NOC, SOC, treinamentos, consultoria, projeto, com toda a parte técnica e de serviços na área de telecomunicação. É uma empresa que está no mercado para respaldar a todos. E quero apresentar os nossos painelistas, que a gente vai contar com o Marcelo Araújo, Sales Manager da Gilat do Brasil, e também Eugênio Morozinski, desculpa, Eugênio. Imagina. Morozinski Neto, Sales Director da Hills do Brasil. Bom, vamos lá, vamos dar início. Marcelo, eu tenho uma pergunta diretamente para ti. Tá? A Gilat tem sido uma das fabricantes de solução pioneiras em banda larga via satélite. Qual é a situação atual da empresa na América Latina e no Brasil? Bom, primeiramente, boa tarde, Matheus e Eugênio, prazer estar aqui com vocês nesse painel. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, a Gilat é uma empresa que está no Brasil desde 1999, como fabricante de equipamento, né? E ao longo da nossa história, a gente tem participado de vários projetos importantes, fornecendo nossas plataformas para projetos como GESAC, obrigações de PGMU e escolas em operadoras, redes corporativas, entre elas Correios, Caixa, Boticário, Banco do Brasil e etc., no mercado corporativo. Do ponto de vista da nossa estrutura, né, nós temos escritórios na América Latina e, tecnologicamente falando, a gente hoje tem plataformas e soluções para atender a demanda em 4 mercados bases: banda larga, residencial e corporativa, celular backhaul, mobilidade, seja marítima, terrestre ou aérea, e defesa. Bem interessante, legal. Bom, Eugênio, conta pra gente como que a Hills atua na América Latina e no Brasil no acesso à internet via satélite para consumidores finais primeiro. Perfeito. Bom, primeiramente, obrigado, Matheus, pelo convite. Agradeço também pela participação do Marcelo, um grande amigo de mercado por muito tempo. Obrigado, Marcelo, pela presença. Respondendo ao seu questionamento, Matheus, a Hills ela é uma empresa norte-americana, né, que está no Brasil já desde o final da década de 60, depois primeiro como revendedor de hardwares, depois como provedor de serviços já há mais de 30 anos, né, no mercado nacional. A unidade do Brasil foi uma das primeiras, na verdade, a primeira fora dos Estados Unidos a ter serviços diretamente ao consumidor final, que é a nossa unidade de consumer, conhecida no mercado como HillsNet, né? É uma operação diferente da que eu atuo, eu sou o responsável pelas vendas corporativas, né, o que nós chamamos de enterprise. A área de consumer, que é a área que atua diretamente com o HillsNet, consumidor final, tem uma área paralela, né, que eu trabalho. E fora dos Estados Unidos, aqui para a América do Sul, nós temos operações no México, na Colômbia, no Peru, no Chile, né, no Equador e no Brasil também. No Brasil, já com mais de 200 mil assinantes instalados em todo o território nacional. Que legal.
Bom, uma pergunta agora para os dois, tá? O Brasil se destacou no mundo nos últimos 4 anos devido à explosão da capilaridade da rede de fibra ótica até a residência, que está alcançando lugares onde antes só o wireless alcançava. Qual o papel da banda larga via satélite nesse novo cenário? Por favor, Marcelo. Sem dúvida, né, a fibra vem se expandindo aí através dos últimos anos, seja com as operadoras, as principais operadoras, mas também com operadoras locais aí, a gente sabe desse desenvolvimento, né, com iniciativa privada e governamental. Mas a gente sabe também que num país do tamanho do nosso, a fibra nunca vai conseguir cobrir 100% da área, né. Então o satélite é uma solução que vem complementar a capilaridade da fibra, até porque, do ponto de vista de viabilidade e prazo, a fibra tem um prazo, né, mais longo para ser implementada. Então, o satélite vai continuar sendo um meio de prover conectividade nesses lugares remotos, porque provê uma qualidade de serviço, tem disponibilidade e a implementação é rápida. Então, eu vejo o satélite vai ser sempre um complemento e vai ser sempre necessário num país de dimensão como o Brasil. E até complementando um pouco o que o Marcelo falou, né, do ponto de vista corporativo, né, as empresas, elas sempre buscaram um satélite devido à sua disponibilidade, né, ao seu rápido prazo de instalação, como o Marcelo bem colocou, e em algumas situações, apesar de você ter mais de um provedor chegando num determinado ponto, o entroncamento das redes leva a um senso comum, a um bem comum, a uma rede comum. E às vezes a queda desse ponto único de falha derruba a rede do cliente como um todo. O satélite é uma das tecnologias únicas do mercado que é totalmente apartada das conexões terrestres. Então, para clientes que de fato precisam de disponibilidade e de fato precisam de operações de missões críticas, o satélite acaba sendo a tecnologia que mais o atenderá nessas necessidades. Bem colocado, legal. Vamos lá, Marcelo. No Brasil, houve um grande crescimento do mercado de banda larga via satélite. Nos últimos anos, o mercado explodiu. E quais fatores explicam esse fenômeno? Você acha que ainda há espaço para crescer? Como você acha que os novos sistemas no-gel serão inseridos? Bom, acho que o grande diferencial nos últimos anos, que justifica essa explosão, né, da conectividade via satélite, principalmente no Brasil, mas também no mundo, foi a evolução tecnológica, né? Então, os satélites hoje, com o reuso das frequências, né, que a gente chama aí de spot beams, eles baratearam o custo do segmento satelital. Então, consequentemente, barateando o custo do megahertz, você tem uma melhoria no valor do megabits por segundo, que é a referência do mercado de conectividade, né, o tráfego. E isso aliado com a melhoria das plataformas, as eficiências e até a própria condição de cobertura do satélite, terminais mais baratos e etc., isso viabilizou o serviço de comunicação por satélite, aonde em mercados onde anteriormente não era possível, né? Então, eu acho que são esses os fenômenos aí que viabilizaram a conectividade via satélite para o mercado de banda larga. Em relação se há espaço para crescer, eu acho que volta ao que a gente, da pergunta anterior, né? O satélite sempre vai ser um complemento à solução terrestre, principalmente em países aqui de dimensões como o Brasil, como o nosso, né? Então, eu acho que sim, sempre vai ter espaço para crescer. A gente fala aí há muito tempo que o satélite vai morrer e tal, mas a gente está sobrevivendo nesse mercado aí há pelo menos 25 anos. Então, eu não acho que isso vai ser extinguido. Obviamente, vai ter espaço para todo mundo. E o satélite vai continuar sendo uma solução complementar aí a tudo que vier a existir de novidade, né? Em relação aos satélites não gel, também eu acho que esse é um caminho sem volta.
né? Nós já temos constelações aí em utilização e em testes. É mais uma tecnologia a ser agregada aos satélites geoestacionários e às fibras e rádios, etc. E como eu digo, assim, a Gilat está aqui, né, como provedor e fabricante de equipamento. A gente está de olho nesse mercado de satélite não gel para buscar soluções nossas e complementar e ajudar esse mercado como mais uma camada aí de fornecimento de serviço de banda larga, né? É isso. Perfeito. Perfeito. Eugênio, quais setores verticais estão impulsionando a demanda por serviços de acesso via satélite e como que você vê isso nos próximos anos? Essa pergunta é bem interessante, Matheus, porque para respondê-la, a gente tem que voltar alguns anos atrás, né? O mercado, ele é muito móvel, ele é completo por ciclos, né? Então, você tem verticais que passam por ciclos de demanda. Por exemplo, a vertical de educação, há alguns anos atrás, ela demandava muito o uso de satélite para EAD, entre outras aplicações, e com o avanço da tecnologia, isso foi perdendo um pouco do uso. Depois, novas verticais apareceram, eu diria que a principal delas hoje é no segmento de utilities, né, a vertical de energia. As grandes concessionárias de energia hoje são heavy users de satélites, tanto para aplicações de telemetria, automação, medição, e muito disso por causa da regulação da ANEEL, né, que é uma agência que é muito parceira, exigente e que demanda serviços de alta qualidade aos seus afiliados, né? Além desta vertical, nós temos outras tradicionais, até que vão muito pelo que disse o Marcelo na explicação anterior, por sermos um país de tamanho continental e sermos complementares, né, às soluções terrestres, os provedores de serviço satelitais, assim como a Rios há muito tempo aqui no Brasil, acabam sendo o braço direito de operadoras, né, no provimento de soluções de backhaul, né, e isso só vem a crescer com a entrada de novas tecnologias como o 5G. Além disso, também podemos destacar o segmento de oil and gas, pela nossa costa gigantesca, né, e pela quantidade de rios que temos dentro do Brasil, e cada vez mais a necessidade de termos automatização nas operações, o satélite aparece como crucial nesse ambiente, né? E talvez um dos principais impulsionadores do mercado nos próximos anos, o segmento de agronegócio, né? Que é um segmento de difícil escalabilidade, dado as necessidades muito ímpares que as empresas que atuam nesse mercado possuem, porém de uma vasta camada de subsegmentos que, quando bem trabalhados, podem ser explorados de forma a conseguir essa escalabilidade. Muito bom, perfeito, de acordo. Marcelo e Eugênio, a tecnologia via satélite avançou muito nos últimos anos, né? Quais são os principais desenvolvimentos que lhe dão mais vantagens no acesso à banda larga? Marcelo, quer responder primeiro? Pode começar, Eugênio. Eu complemento aí. Perfeito. Bom, eu acho que isso tem muito a ver com um pouco a pergunta anterior que foi feita ao Marcelo, inclusive, dos satélites no-geo, né? Todo o avanço dos satélites nos últimos anos, tanto os geoestacionários quanto as novas constelações de órbitas diferentes, elas buscam mitigar problemas do mercado que o mercado enxergava no satélite no passado, como latência, aceleração, percepção do usuário, né? Mesmo os clientes hoje atuais dos satélites geoestacionários, quando comparamos a 10, 15 anos atrás, o nível de serviço é de excelência. Quando você praticamente tem uma percepção, em algumas das situações, de que você não está utilizando um serviço satelital, né? Dado o avanço das plataformas, da Rios, da Gilat, e como outras do mercado que trabalharam em inovação durante todos esses anos para suportar essas demandas de mercado, como nos próprios softwares e como as empresas trabalham na aplicação dos seus clientes, né? Cada vez mais a gente deixa de ser um provedor de last mile para poder ser um parceiro de soluções dos nossos clientes. Então, nós temos que mergulhar a fundo nas necessidades que os clientes trazem para que juntos
adaptemos a tecnologia para que ela traga melhora perceptível ao segmento que esses clientes atuam. E é nisso que a Rios vem fazendo há mais de 30 anos, né? Ser o parceiro desses clientes, o parceiro de solução desses clientes, para que haja evolução nas suas operações. Então, todas as operações são turnkey, todas as operações são customizadas, e uma empresa que atua num segmento como o nosso tem que estar preparada para isso. Bom, Perfeito. Eu acho que além dos avanços tecnológicos, né, todos que a gente já falou aqui, seja da plataforma, seja do próprio satélite, dos terminais, velocidades, disponibilidades, rapidez na implementação, todas as vantagens que a gente sabe que a solução satélite traz, eu acho que o que é necessário aqui é que a gente vem vivendo aí ao longo dos últimos 10 anos uma transformação muito grande nesse mercado. Então, a Gilat, como provedora de solução, ela está sempre de olho nas tendências, no que o mercado está desenvolvendo, buscando aprimorar e fazer o investimento certo em plataformas e em R&D, né, em desenvolvimento e pesquisa, para que a gente consiga atender as necessidades dos nossos clientes, para que a gente consiga suportar os avanços tecnológicos que temos no segmento tanto terrestre quanto no segmento espacial, digamos assim. Então, eu acho que é isso, buscar a todo instante um desenvolvimento, tecnologia, para que a gente consiga acompanhar as evoluções do mercado e as demandas de serviços, seja com novos modelos de negócio, seja com novas tecnologias. perfeito, perfeito. Bom, novamente uma pergunta para a resposta em conjunto, né, do Marcelo e do Eugênio. Nos últimos anos, eu percebi que vários projetos LEOs, né, Low Earth Orbit, como Starlink ou OneWing, estão chegando no Brasil. Como que é esse novo cenário de satélites? Bom, tem muita mídia também, né, em cima desta nova tecnologia, até porque um dos impulsionadores, né, é uma pessoa que nem é oriunda do segmento, né, mas investiu muito dinheiro em satélites e inicialmente para impulsionar a sua operação nos Estados Unidos e depois agora vindo para o resto do mundo, né, como um provedor, né, através de outros resellers, né, que é a Starlink, e a OneWeb também com um ambiente mais voltado para o mercado, eu diria, corporativo, né, porque a Starlink ela está muito direcionada à banda larga, né, então tudo que eu falei anteriormente, de você conseguir agir na aplicação, trabalhar na forma que o cliente precisa, com customização. Quando você tem um acesso puramente banda larga, você tem mais dificuldade de fazer isso, né? Você acaba sendo somente um last mile. Quando você olha uma tecnologia como uma constelação da OneWeb, por exemplo, e outras que vão vir para o mercado, né, nos próximos anos, que consegue trabalhar na banda dedicada, consegue dar um perfil mais ajustado à necessidade do cliente, você tende a fazer negócios mais direcionados ao mundo corporativo, né, às necessidades do mundo corporativo. De novo, eu acho que vai ter espaço para todo mundo. A Starlink entra para ser mais um ambiente de competição, para competir muitas vezes, inclusive em locais que já existe fibra ótica, e aí vai muito da percepção que o usuário vai ter, né? Quando a gente compara esse tipo de tecnologia com tecnologia terrestre, né, a questão até mesmo com satélites geoestacionários, né, a questão preço ela é muito importante. E é uma tecnologia de ponta, uma tecnologia nova, uma tecnologia que teve muito investimento, e a tendência é que essa tecnologia chegue no mercado com preço diferenciado, né, das demais, das já existentes. Até por isso, e até pensando em aplicações, eu acredito muito que ainda haverá espaço para todos os tipos de satélite, né? Os geoestacionários continuarão fazendo o seu papel, principalmente quando a gente fala de situações que requerem maior disponibilidade,
não tanto apelativos à banda, né, a quantidade de banda. Já os satélites de mais baixa órbita terão o seu apelativo para pouca latência, né, uma baixa latência, e uma quantidade de banda similar a que os provedores de internet fixa, hoje os ISPs aqui locais, utilizam, né? Claro que com proporções comerciais diferentes, até pelo custo de implantação de uma fibra e o custo de lançamento de uma constelação de satélites como a OneWeb e a Starlink, por exemplo. Perfeito. Eu acho que, complementando o que o Eugênio falou, eu acho que essas constelações, elas ainda são embrionárias, né? A gente sabe que elas estão prestando serviço, mas ainda do ponto de vista de cobertura e de SLA, elas ainda estão aquém do que o mercado exige, principalmente para o mercado corporativo, como comentou o Eugênio, mas são uma realidade. Então, eu acho que cada um vai se posicionar aí num nicho específico, mais segmentado, como o Eugênio comentou, mas eu acho que é importante a gente também ir acompanhando o desenvolvimento, porque hoje essas redes ainda estão vazias, né? Então o desempenho pode ser satisfatório nesse momento, mas futuramente não. Então, para que a gente consiga observar melhor eles e saber como é que vai ser o comportamento futuro, num caso de congestionamento, eles teriam que obrigatoriamente incrementar essa rede, lançar mais satélites, dar mais disponibilidade, e isso tem custo. A outra questão é que também essas constelações elas são caras do ponto de vista de implementação. Então, os avanços tecnológicos, a gente vai ter que observar como é que eles vão acompanhar isso também, fazendo as evoluções necessárias nas suas plataformas e nos seus satélites, para que consigam atender as novas demandas de mercado. Então, eu acho que é um jogo aí novo, né? E a gente tem que ficar de olho e acompanhar. Como o Eugênio comentou, acho que tem espaço para todo mundo, mas acho que vai acabar ficando cada um pouco no seu nicho aí específico, dependendo das velocidades, do SLA que vão ser exigidos e as demandas dos clientes. Eu acho que esse é o ponto. Legal. E, Marcelo, aproveitar então, continuando contigo, o 5G ele pode ser pensado como um ecossistema em vez de uma tecnologia móvel. Em áreas urbanas e suburbanas, será altamente exigente em capacidade de fibras de terceiro. Tá? Mas o que acontecerá nos conglomerados, por exemplo, mais remotos, nas áreas rurais? Você acha que os sistemas de satélite pode ser integrado a esse esquema? Então, eu acho que o satélite hoje já é uma realidade complementar de solução de backhaul, principalmente para 4G nessas áreas. Como a gente comentou aqui, os avanços tecnológicos trouxeram a tecnologia satélite, a solução satélite, como uma forma viável de levar conectividade nesses sites. Antigamente, eram quase inviáveis as soluções satélites para atender essas demandas por conta do custo. Então, a tecnologia avançou, os satélites, as plataformas, e hoje a comunicação satélite é uma realidade não só para atender obrigações, como também para levar novos modelos de negócios e atender demandas em áreas remotas e áreas rurais. Então, eu entendo que o satélite vai continuar atendendo, como vem atendendo hoje, através de 3G e 4G, ou 5G. Então, isso é uma realidade que a gente vai continuar suportando. Mas como você comentou aí nesse ecossistema, como é que o satélite se integra, né? Então, é a questão de eficiência, gerência, escalabilidade, é você colocar funcionalidades on top, você levar parte das funcionalidades para serem gerenciadas e rodarem diretamente nas estações remotas para atender algumas demandas específicas da tecnologia 5G. A orquestração desse ambiente todo, porque existe aí uma complexidade muito grande em termos de demanda de serviço e também necessidades
real time, etc., que precisam ser orquestrados aí por plataformas ou por sistemas que consigam distribuir isso de maneira correta entre as soluções. E em cima desses conceitos, a Gilat criou uma plataforma multisserviço, chama Skyed4. A gente chama a nossa última plataforma numa era elástica, justamente para atender essas flexibilidades que eu comentei aí, onde a gente vai fornecer softwares e VSATs específicas para atender cada uma dessas segmentações de mercado. Ótimo. Muito bom. Permanecendo, então, nesse assunto de 5G, agora, Eugênio, o 5G ele pode impulsionar o mercado de IoT. Isso também pode motorizar indiretamente o mercado de satélites? Eu acredito que diretamente, Matheus. Bom, a gente precisa contextualizar um pouco, né? O 5G, até aqui no Brasil agora, o plano de expansão dele concentra-se nas capitais e depois vai para cidades de mais médio para grande porte, né? E até chegar aonde o tópico do nosso encontro aqui, que são as áreas rurais, isso vai levar alguns anos, né? E por quê? Porque o custo de deployment de uma rede 5G, ele é alto, né? Se você imaginar que uma única herb 4G cobre um espaço muito maior do que uma herb 5G, para você cobrir a mesma região, você tem que investir mais e fazer isso em regiões que sejam financeiramente atrativas, né? As capitais, naturalmente, são. Quando a gente fala em smart buildings, smart homes, o 5G já vai começar a fazer sentido nesse tipo de IoT, porque está nas grandes cidades. Só que quando a gente vai pensar em campo, né, isso vai demorar um pouquinho mais, né? O IoT vai demorar a ter esse impacto direto no campo. E no campo estão as grandes demandas de IoT futuras, né? Então, pensando nesse aspecto, hoje a gente já tem, a Rios tem soluções hoje diretamente já embarcadas e experimentadas para isso, inclusive, nas quais a gente fez alguns deployments de redes de operadoras de energia para interligar maquinários, interligar frotas, interligar sistemas de sensores da rede desses clientes, né? Que está totalmente direcionado à demanda real, né, de IoT atual, né, que o 5G demoraria muito para atender no mercado futuro, né? Além disso, como a gente falou um pouquinho antes, o mercado de agrobusiness, né, quando você vai ali numa granja, quando você vai numa fazenda, você tem alguns milhares de sensores que precisam ser integrados numa determinada região, que o satélite é praticamente o elemento crucial para trazer essa conectividade para esses sensores, né? Seja através de forma individualizada, né? Cada ponto ter seu sensor, cada ponto conectar diretamente à rede, ou seja de forma agrupada. E aí o satélite entra, como nós já temos projetos nesse aspecto também, como backhaul de redes LTE de algumas operadoras que já fazem esse tipo de approach no mercado do agrobusiness. Muito bem colocado. Bom, Marcelo e Eugênio, muito recentemente foram anunciadas aí alianças entre fabricantes de smartphones e constelações de satélites, né, para gerar dispositivos híbridos que garantem a total cobertura geográfica. Você acha que esse esquema poderia ganhar uma certa solidez? Eu acho que está um pouco cedo ainda para a gente conseguir cravar o que vai acontecer no mercado, né? Mas assim, eu acho que a partir do momento em que se aventa esse tipo de possibilidade, e obviamente todos os fabricantes vão trabalhar em desenvolvimento e pesquisa para conseguir verificar a viabilidade técnica e monetária, digamos, de se desenvolver uma solução dessas. Então, assim, não dá para dizer que é impossível, não dá para dizer que é algo que realmente vai vingar, mas acho importante, novamente aqui, a gente acompanhar, né, de perto isso, entender a movimentação real desse mercado, para poder também verificar de que maneira a gente pode contribuir e entender se isso pode ser uma ameaça ou uma oportunidade para a gente aqui, no caso do Gilat, como um fabricante de soluções para tecnologia satélite. Perfeito.
A gente tem que pensar também no seguinte, né, que essas iniciativas de constelações de baixa órbita, integradas com equipamentos híbridos, não é novidade, né? Na década de 80, no começo da década de 90, alguns projetos surgiram com grandes fundos desta forma e naufragaram na mesma rapidez que foram aventados no mercado. Então, eu concordo muito com o que o Marcelo colocou, que a gente precisa dar tempo às soluções, né? No nosso mercado nacional de tecnologia, já houve casos similares de tecnologias que pareciam disruptivas e acabaram também não indo para frente. O IMAX foi um exemplo, ele veio como salvador das telecomunicações do Brasil no começo dos anos 2000, né? E acabou também não evoluindo como se esperava, né? Porém, quando a gente fala de sistema híbrido, ele hoje, na prática, ele já existe no mundo corporativo, né? A Hughes, ela hoje possui contratos, por exemplo, com empresas de energia que trafegam tanto nas redes celulares quanto nas redes satelitais, permitindo que essas empresas tenham uma disponibilidade acima de 99,99%, conectividade em todo o território nacional e permitindo que elas atendam os indicadores da ANEEL, que estão diretamente correlacionados com a remuneração que essas empresas receberão no futuro, né? Então, essa tecnologia, de alguma forma, ela já existe, mas no mundo corporativo. Perfeito. Queria só complementar também, aproveitar a oportunidade aí que o Eugênio comentou. Eu acho que, do ponto de vista de smartphone, né, como a gente teve aí modelos no passado, Iridium, Movistar, se não me engano, que naufragaram, mas que já trabalhavam com uma conexão direta entre satélite e dispositivo móvel, mas em relação à parte de constelações, né, para dispositivos híbridos fixos, eu não estou falando agora especificamente de um device, de um dispositivo móvel, um telefone, mas estou falando de uma solução de conectividade, sem dúvida, eu acho que em breve a gente vai ter aí soluções que vão poder trabalhar ora com satélites de baixa órbita e ora com satélites fixos aí, como a gente trabalha hoje em dia, e inclusive com conexões de redes de celulares, 4G, 5G dados. Então, eu acredito que sim, os modems, as soluções fixas aí, elas vão ser híbridas para poder atender multilayer. Então, a tendência é essa. Perfeito, belo complemento. Eugênio, como que as operadoras de telecomunicações incorporam o acesso via satélite para completar as suas redes? Perfeito, Matheus. Bom, isso acontece já desde o final, desde a época da privatização, né? Quando as operadoras elas tiveram os seus espaços geográficos já delimitados, a primeira necessidade que partiu para elas é como complementar a rede de clientes nacionais, né? Eles tinham redes corporativas muito grandes, que nem todos os lugares a própria fibra chegava ou o próprio acesso chegava, e era necessário contratar terceiros, sendo eles terrestres ou de outras tecnologias, como os acessos satelitais, né? A Hughes, desde do começo dos anos 2000, em parceria com as maiores operadoras do Brasil, vem sendo um dos braços de apoio nesse deployment, né? Nós tivemos já mais de 15 mil acessos como last mile, complementando redes dessas operadoras, né, no Brasil. Chegando diretamente à casa do cliente da operadora, né? Então, nós atuamos em conjunto com as operadoras, nós somos, de fato, um parceiro delas no complemento das suas redes, e também, pelo que Marcelo e eu já colocamos, né, na questão do backhaul para atender obrigações, né, que eles têm com a Anatel. Então, a licença do 5G agora gerou novas obrigações para essas operadoras. E todas as operadoras no Brasil têm alguns milhares de escolas rurais e urbanas atendidas com satélites, através de parceiros satelitais, tais como a Hughes, e também, né, o backhaul em si, para ligar, para subir, iluminar uma cidade, uma determinada cidade, onde você tem muita dificuldade de chegar com acesso terrestre, né? O leilão do 5G abriu ainda mais esse prisma,
porque agora cidades menores, algumas comunidades, algumas vilas e também estradas, né, precisarão ser atendidas com 4G, e o papel do satélite é primordial para isso, haja vista que não estamos nem próximos de cobrir com fibra essa capilaridade que a Anatel determinou. Sim, sim. Muito bem colocado. Marcelo, eu tenho uma perguntinha aqui do Luiz, tá? Você comentou da plataforma SkyEdge 4, né? Essa plataforma, ela é multivendor? Sim, ela é uma plataforma multivendor. Ela visa atender esses satélites VHTS de alta capacidade. A gente vê uma transformação muito grande no mercado, justamente como a gente comentou dos próprios satélites não gel, né? Os operadores acabam tendo que fazer uma escolha e implementar uma solução que faça com que essa solução terrestre ela tenha cobertura em todos os bins e possa cobrir todos os bins que o satélite ou eventualmente as constelações necessitam. Então, um modelo de negócios anterior, não muito antigo, mas nos últimos talvez 5 anos a gente teve essa transformação. O investimento era feito por alguns provedores de serviço, eles compravam a plataforma, implementavam a solução e proviam serviços a partir do aluguel do megahertz, mas com o avanço e a chegada dos satélites de spot beam de alta capacidade, em que eles fazem o reuso de frequência, e isso demanda um investimento da solução da banda base muito alto, os provedores de satélite acabaram, né, descendo um pouco na cadeia de valor e fazem a aquisição dessa plataforma, colocando então não uma, mas às vezes diferentes plataformas para poder atender e vender então não mais o megahertz e sim o megabits. Então são plataformas hoje com alta densidade, virtualização. O objetivo é dar escalabilidade, né, e diminuir o investimento, fazer com que ela tenha escalabilidade através de software, virtualizações, para que isso viabilize também o operador satélite a fazer o investimento e, a partir daí, disseminar a tecnologia mais facilmente para os prestadores de serviços ou usuários finais. Perfeito. Então ela orquestra ali com Gilat, Rios, iDirect, Vsat. As plataformas, os orquestradores poderão ser soluções externas ou dedicadas que fazem a orquestração dos recursos, mas do ponto de vista de multisserviço e de possibilidade, ela é uma plataforma multiuso, vai atender várias verticais e, eventualmente, aí, vários satélites a partir de um centro de gerência. Essa que é a questão aí futura. Obviamente, eu não sei dizer nesse exato momento se vai haver uma integração de plataformas ou de orquestradores no futuro. Pode ser que alguém desenvolva uma solução de orquestração externa ou que as nossas soluções, ou da Hughes ou de outros provedores, possam ter nessa camada de orquestração uma integração com outras plataformas para minimizar o investimento desses provedores, né? Mas a ideia, como eu disse, é você ter uma plataforma multisserviço e que isso atenda às demandas, às múltiplas demandas de mercados dos operadores. Ok, obrigado, Marcelo. Bom, uma pergunta aqui que eu acho que também a gente pode manter entre Marcelo e Eugênio, os dois respondendo. Há alguns anos, o acesso à banda larga via satélite era considerado restrito, né, para uso corporativo, porque os preços não eram tão acessíveis. No entanto, a tecnologia está tornando-se cada vez mais competitiva. Como que está evoluindo o custo para alcançar a residência e as pequenas empresas? Perfeito. Vou iniciar aqui, né? O satélite para uso residencial, principalmente, né? Ele veio no Brasil mais forte aqui nessa última década, nos últimos 6, 7 anos.
A Rios mesmo, com o serviço da HughesNet, foi lançado em 2016, né, para o público residencial. E a resposta é um conjunto de fatores, né? Como o próprio Marcelo disse, né, o segmento ele investiu muito em tecnologia nos últimos anos, né, para tornar cada vez as caixas, né, os boxes, mais acessíveis, com produção em escala, com uma possibilidade de também a gente otimizar a logística, né, para chegar aos confins aí dos países, né, e de cada um dos países que mais usa satélites, entre eles o Brasil. Então, a redução desse custo, né, do custo da cadeia logística, alguns incentivos, inclusive, também do governo, com a redução do TFI e TFF, que foi importante recentemente, né, o investimento em inovação, ele permitiu que, pelo menos no que tange ao acesso, à facilidade do acesso, isso fosse disponível ao cliente residencial ou até uma pequena e média empresa. Além disso, nós tivemos o lançamento de alguns satélites aqui no mercado nacional, disponibilizando um grande range de banda, e aí quando você tem os operadores, né, lançando satélites competitivos, né, a competição entre eles fez com que também o custo da banda, o custo do megahertz fosse diminuído em comparação ao que era lá atrás, e assim possibilitando que empresas como a Rios, entre outras, né, tivessem serviços direto para o seu consumidor final, né? E hoje a gente consegue um preço acessível, né, totalmente acessível para quem mora no campo, ou para o pequeno consumidor que necessita do nosso serviço para estar conectado com o mundo e para estar conectado com o seu cliente. A Gilat não atua diretamente no mercado de consumer como a Hughes. Então, o nosso papel aqui que contribuiu, né, para que o satélite se tornasse viável é justamente o desenvolvimento da tecnologia, e isso não está restrito somente a gente, o mercado como um todo, acompanhando essas evoluções. Então, além dessa movimentação do mercado dos provedores de satélite, né, com possibilidades de novas bandas, reuso de frequência, a gente, como provedor de tecnologia, a gente foi buscar otimizações, aí são termos técnicos, mas assim, melhor eficiência, melhores modulações, avançamos em relação ao custo do terminal, processamento, uma série de fatores técnicos que contribuíram junto com o avanço dos provedores de satélite para que a solução satélite em si se tornasse viável financeiramente. É óbvio que a gente ainda, comparado com uma solução terrestre, a gente ainda, digamos, é um pouco mais caro, mas a gente melhorou ao longo dos anos muito a nossa relação aí custo-benefício, viabilizando novos negócios e essa é uma tendência, né? Agora, a gente não pode parar. A questão é continuar evoluindo e acompanhando para que a gente consiga posicionar e se posicionar nesse segmento e atender essas demandas. Perfeito. Bom, pessoal, Marcelo, como você respondeu a pergunta do Luiz Barbosa no chat, Eugênio, uma perguntinha rápida, porque infelizmente a gente está indo aí para o nosso último minuto, mas muito se fala, muito é falado, né, sobre acesso via satélite em voo, mas ainda há pouca disponibilidade, o serviço ainda é muito caro. Ou é percebido como muito caro e raramente usado, né? Apesar de ser bem atraente para voos longos, o que é necessário para que ele se desenvolva? Eu acredito, bem rapidamente, né, é um segmento que aqui no Brasil a gente acaba não atuando, mas a gente acredita que as empresas, né, as empresas aéreas hoje, elas têm que, de alguma forma, subsidiar isso para o cliente final, né? Se não tem subsídio, fica pouco atrativo, né? E a gente vê que hoje acaba sendo uma diferenciação, inclusive, no pacote, né? Cada uma, da mesma forma que você coloca o snack, você coloca uma mala, uma bagagem, você coloca o Wi-Fi, acaba sendo uma diferenciação. A tendência é que o cliente final deixe de pagar diretamente e esse serviço seja subsidiado pelas operadoras aéreas. Perfeito, perfeito. Então, legal. Bom, pessoal, então a gente tem aqui um minutinho ainda.
Então, vamos ver. Infelizmente, tá muito em cima da hora. O Luiz Barbosa ficou uma resposta dele também, mas eu acredito que ele pode estar mandando um e-mail depois ou algo assim. Perfeito. E eu vou aproveitar esse último minutinho para agradecer a todos, tá? Dizer meu muito obrigado também aos painelistas, satisfação estar aqui com vocês, a toda a audiência, né? Chegou a hora de encerrar, não só para este painel, mas também para a bem-sucedida sessão de hoje do Next Giga Connect Brasil e dos 2 dias que tivemos do Next Giga Connect Latin America, que nos proporcionou uma viagem do México à Argentina, do Peru ao Brasil e por todos os dilemas do futuro da banda larga no nosso continente. Agradeço a sua participação, a audiência e nos vemos no ano que vem, na próxima edição do Next Giga Connect Latin America. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado a todos aí. Uma boa semana. Tchau.